Agricultura BR de volta e o assunto agora é o mercado da soja. Mercado da soja que vem recuando, principalmente na Bolsa de Chicago, trazendo ali, de certo modo, um reflexo sobre os números internacionais que foram apresentados pelo relatório de oferta e demanda, que no caso do Brasil não mudou nada. Na verdade, teve pouquíssimas alterações naquele relatório, e no caso da soja, que havia expectativas, ele se manteve, né? Mas temos aqui no Brasil uma realidade de momento diferente, principalmente relacionado ao dólar, que sobe por conta de taxa de juros nos Estados Unidos, que devem permanecer altas, os rumores de mudança em relação aqui à meta fiscal brasileira, que fazem com que o dólar se mantenha elevado. E como o prêmio está um pouco melhor, soja vem melhorando no mercado interno brasileiro. Mas quem explica para nós o que vem acontecendo no mercado é o Juan Sene, que participa ao vivo conosco pela internet. Juan, temos o seguinte cenário, daqui a pouco eu vou até mostrar o fechamento da soja em Chicago, mas soja em Chicago em queda, né? E isso já se afastando bastante dos 12 dólares o bushel. E aqui no Brasil, por outros fatores, soja sobe. Como é que você avalia o mercado no momento? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Mais uma vez agradecemos o convite em participar do seu programa. Estendo os cumprimentos também a todos que nos acompanham neste momento. Bom, nesse momento, o Chicago ele está numa fase de transição da conclusão, né, da safra da América do Sul para o início da safra norte-americana ou da América do Norte. Então, já temos, inclusive, alguns números, né, números iniciais da safra norte-americana no que se refere ao plantio de soja. Porém, ainda é cedo para a gente, de certa forma, tirar alguma conclusão. Aqui fica sempre aquela incógnita, né? Uma divergência entre Conab e USDA. Na Argentina, também há divergência entre a Bolsa de Rosário e USDA, mas há um consenso que haverá uma boa produção. Aqui no Brasil, tudo indica que será a segunda maior produção, mesmo com a quebra projetada, e na Argentina uma produção acima de 50 milhões de toneladas. Então, diante desses cenários e com o plantio dos Estados Unidos encaminhando sem nenhum empecilho até esse momento, com boas previsões climáticas, o mercado naturalmente começa a precificar isso, estimando que teremos ou continuaremos a ter boas ofertas de produto no mercado. No Brasil, em específico, o dólar vem ajudando bastante, juntamente com o prêmio, que é o que vem, de certa forma, segurando ou anulando essa queda de Chicago neste momento, diante dessas incertezas econômicas que você mencionou anteriormente. Então, podemos dizer que o cenário está otimista apenas para o Brasil nesse momento. E o produtor vem aproveitando essas oportunidades para para negociar pelo menos parte do seu lote, principalmente quando ele pensa que a maioria deles tem dívidas, né, da safra para vencer no final desse mês. Juan, e pensando que muita gente tem dívida para vencer no final desse mês, pensando também que muita gente passou por uma repactuação e renegociação de dívidas, isso mexe também com os parâmetros em relação aos juros que são praticados, o qual é importante lembrar, não foram retirados, né? Esses juros eles vão ser mantidos aí para o produtor rural que fez a repactuação. Nós tivemos uma segunda-feira com forte comercialização de soja no Brasil. Há quem diga que ultrapassou a marca de 2 milhões de toneladas, alguns amigos aqui estão falando que chegou até próximo a 2,5, mas isso aqui é muito especulativo. Hoje está um dia até melhor do que esta última segunda-feira. É possível pensar que o produtor acelerou mesmo, aproveita esses 2 dias, talvez 3, e acelera essas vendas de soja, Juan? Com certeza, Fabiano. E quando a gente olha um cenário de curto prazo nos meses anteriores, está sendo ótimas oportunidades, principalmente para esses produtores que precisam se desfazer desse produto para honrar seus compromissos.
Existem também uma parcela de produtores que vão guardar parte da sua produção para especular, né, principalmente aproveitando ou acreditando que os fatores climáticos poderão trazer bastante volatilidade para Chicago, lá nos Estados Unidos. Então, nesse momento, podem surgir boas oportunidades de negociação, mas aqueles que precisam se desfazer, até então a comercialização vinha num ritmo lento, o pessoal vem aproveitando esses momentos de oportunidade que o mercado vem proporcionando para aí sim começar de fato a pensar na safra 2024-25. Juan, dá para dizer também que o mercado de especulação de clima aqui no Brasil, nos Estados Unidos, principalmente o clima norte-americano em relação à sua safra, ele começou, né? Nós tivemos nesta última segunda-feira o relatório de acompanhamento de lavouras mostrando um cenário no qual já teve início, chegou a 3% da área destinada nos Estados Unidos, é um pontapé, entretanto, é um momento em que começa a ter muitas idas e vindas em relação a preço de soja, baseado no que vai acontecendo com os norte-americanos. E a expectativa para os Estados Unidos nos modelos climáticos é boa. O que a gente pode esperar a partir de agora em relação a essa safra andando nos Estados Unidos? Fabiano, a gente sempre inicia a discussão ou o acompanhamento a partir de uma projeção inicial. Então, já temos a projeção, a expectativa que o USDA trouxe para o mercado. Então, o mercado começa a se balizar em cima dessa expectativa. É um consenso que essa expectativa está bastante otimista, é uma expectativa bem alta, ou seja, qualquer problema que acontecer, né, qualquer variabilidade climática que possivelmente pode impactar no potencial produtivo dessas culturas, vão, de certa forma, impactar nesse resultado final e, consequentemente, resultar numa volatilidade nas cotações de Chicago. Nesse caso, pensamos até mesmo numa valorização, uma possível valorização, imaginando que essa produção poderia ser um pouco menor do que a projetada. Mas chega um momento do mercado que ele vai também olhar para o que temos nesse momento e se o que temos é suficiente. Foi o que aconteceu no Brasil. Houve uma especulação gigantesca de uma quebra de safra para esse ano e tudo vai, pelo menos até esse momento, direcionando para sim uma quebra, mas mesmo assim o Brasil terá uma boa produção, né, para entregar para o mercado. Então, o cenário vai ficar sempre oscilando entre esses dois olhares, e no meio disso tem o clima, que quase que é uma certeza que a gente traz aqui, sempre que a gente fala, que possivelmente ele também trará bastante volatilidade para as cotações, mediante essas atualizações semanais.